Estamos na ICE London com Fabrício Murakami, diretor de marketing e cofundador da Pay for Fun. Queria que você contasse, Fabrício, como é que tem sido esse novo momento da Pay for Fun no mercado regulado de iGaming, já que mudaram muitas regras nas transações financeiras. A gente está bem esperançoso. A gente passou uma virada de ano aí apreensivo, né, por conta dessa virada de chave aí da regulamentação. A gente viu que o mercado, no final das contas, acabou passando por alguns problemas e tal, né? Isso foi de maneira geral. A gente está acompanhando muito perto a movimentação desse mercado, né? Por conta de todas essas mudanças de regra, inclusive, né? A gente percebe que existe, sim, uma fricção um pouco maior com relação ao cadastro de novos usuários dentro dos sites. Isso tem impactado os números e uma coisa natural. Mas a gente tem para a gente que é uma fase transitória e passageira, né? E aí, logo menos, acho que o mercado novamente retoma o seu crescimento e, enfim, a gente tem um mercado em nível global, em termos de números, são impressionantes, e a gente acredita muito que, com a regulamentação e com as devidas fiscalizações que devem ocorrer, né, e que a gente acredita que vai ocorrer, o mercado tende a crescer bastante aí para os próximos meses, né? Tem sido difícil essa adaptação? Obviamente, a Pay for Fun já estava muito preparada para as mudanças. Mas e a aplicação dessas mudanças, como tem sido? Para a gente foi um processo bem mais tranquilo, né? Afinal de contas, há tempos a gente já trabalha com uma série de requisições que a própria SPA colocou com relação a métodos de pagamento. Nós somos aí a primeira empresa desse setor financeiro no país a ter a autorização do Banco Central, então nós já seguíamos há anos todas as regras que eram impostas pelo nosso regulador. É evidente que houveram adaptações dentro do nosso modelo de negócio, tanto com relação às contas transacionais, as contas gráficas, etc., etc. Mas a gente tem um time de desenvolvimento extremamente competente e muito bom, né? Então, em pouco tempo, a gente conseguiu colocar isso. Foi só uma questão de uma reintegração com os operadores que a gente trabalhava, que estavam regulados, que entraram com autorização. E aí foi um processo bem mais tranquilo. É claro, no meio do caminho, a gente detectou alguns gaps e algumas coisas que nós poderíamos melhorar até para ajudar o operador, e aí isso foi uma coisa muito bacana que a gente observou. A partir do feedback de operadores ou de clientes que a gente trabalha, a gente conseguiu melhorar ainda mais a integração e alguns pontos, algumas características dessa integração para facilitar o cadastro ou o depósito desse usuário novo que estava chegando para os sites, né? Para tentar ajudá-los de alguma forma em toda essa fricção que acabou se criando por conta de todo o processo de QIC que foi implementado, né? Então, nesse sentido, assim, a gente trabalhou em parceria com muitos operadores no sentido de ter esse feedback e conseguir fazer melhorias também no nosso produto, né? Então, para esse ano, uma vez que o produto já está estabilizado, agora a gente buscar um market share ainda maior para Pay for Fun, né? A gente está alterando algumas políticas comerciais, inclusive, né, até para acompanhar o que o mercado tem oferecido atualmente. E assim, a gente está com perspectivas monstruosas de crescimento bem grande agora para esse 2025. Ou seja, do ponto de vista técnico, entre aspas, não há mais o que fazer. Vocês já chegaram no ápice dessa cadeia. O que vem, então, em termos de tecnologia, que seja diferente de tudo aquilo que se vinha oferecendo no mercado e que vocês já oferecem? Na verdade, assim, a gente costuma falar que o produto ele passa por evoluções de tempos em tempos, né? E com a gente também não é diferente. À medida que a gente recebe esses feedbacks dos operadores, como a gente tinha comentado, a ideia é que a gente melhore cada vez mais o produto para o usuário final, né? Em termos de usabilidade, fricção e etc., etc. E aí, sempre tendo em mente o olhar crítico sobre tudo que a SPA colocou como regra, né? Então, nesse sentido, assim, sim, há espaço para evolução ainda, a gente caminha, a gente tem atualizações assim, periódicas a respeito do produto, mas para a melhoria dele, tanto com relação ao usuário final quanto para o nosso cliente, né? Sobre novas tecnologias, a gente tem acompanhado muito perto do mercado.
Eu sei que algumas coisas que estão por vir aí, enfim, ainda a gente não pode abrir e tal, mas eventualmente a gente está preparado, inclusive, para pontos físicos, né? Com a nossa solução de QR Code, etc, etc. Então, eventualmente, quando o mercado estiver preparado, por exemplo, para pontos físicos, também a gente pode oferecer a Pay for Fun como um parceiro confiável de depósito e saque. Bom, fala-se que numa futura regulamentação dos cassinos físicos no Brasil não se poderá utilizar dinheiro físico. Terão de ser transações digitais, né? É esse o novo mercado da Pay for Fun? Ah, sem dúvida nenhuma, né? A gente acompanha aí até por mercados que estão ainda embrionários nesse setor, ainda que utilizam muito dinheiro na rua, vamos dizer assim, que a questão da digitalização desses fundos ele é uma realidade e vai acontecer cedo ou tarde. Nesse sentido, a gente nasceu como uma empresa desse meio digital, então, assim, há 8 anos já que a gente trabalha com esse tipo de vertente de moeda, vamos dizer. Então, para a gente não é nenhum segredo trabalhar ou estar dentro das regras no que tange os cassinos físicos, por exemplo, né? Porque hoje já ocorre tudo no meio digital. O que a gente agora acompanha de perto, por exemplo, é essa movimentação, por exemplo, do Drex, né? Que seria o real digital e tal, que ainda está em discussão no Banco Central, mas a gente tem acompanhado de perto que também pode ser uma oportunidade de negócio para a gente, né? E como trabalhar as criptos no mercado de iGame? Quer dizer, como a Pay for Fun está visualizando, porque no mundo inteiro já se utiliza e no Brasil nós não temos nenhuma regulamentação para as criptomoedas. Como a gente responde a um regulador, a gente aguarda as diretrizes desse regulador para que a gente possa tomar alguma atitude com relação ao produto, né? De repente implementar uma forma de pagamento que seja criptomoedas. Mas por enquanto, enquanto isso não sai, o nosso papel é acompanhar de perto, né? Que assim que tiver uma regulamentação realmente assim escrita na pedra e tal, e tiver o aval do nosso regulador, que a gente possa atuar nesse mercado também. Mas o domínio da tecnologia e o domínio, vamos dizer, de uma possível integração já faz parte do dia a dia da Pay for Fun? Sem dúvida alguma, né? Há alguns anos a gente tem acompanhado esse processo de perto. A gente conversa com muitos parceiros, a gente tem alguns parceiros que, enfim, embora não sejam parceiros comerciais atualmente, mas que a gente troca muita ideia e que estão ligados a esse mercado de cripto, né? Então, nesse sentido, e assim, sempre acompanhando esse mercado, seja ele em congressos, seja ele em algumas discussões, palestras, etc, etc, porque no momento que a gente tiver o aval do nosso regulador, que a gente possa atuar dentro desse mercado e utilizar a cripto também como método de depósito e de saque. Ou seja, pague para se divertir e com segurança com a Pay for Fun. Eu acho que assim, com segurança de uma empresa que foi a primeira a ser certificada autorizada pelo Banco Central, e também sempre levando em consideração também o jogo responsável, né? Que isso é uma parte importante de todo desse ecossistema que está se criando agora no Brasil, que é a relação às apostas esportivas, né? Ótimo sucesso, que 2025 seja o ano de mais inúmeras grandes vitórias para a Pay for Fun. Não, será para todos nós e para todo o mercado.